Olá, meu nome é Micaela e eu estou aqui com o Eduardo para apresentar o projeto que a gente fez parte, que é o projeto de análise microbiológica de alimentos minimamente processados visando as boas práticas de higiene e saúde. Esse projeto foi feito pelos bolsistas, eu e o Eduardo, junto com alguns professores da assessoria de biologia, o Leônidas, Marília, Marcelo, Karine e Leandro. Esse projeto se deu no Instituto Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis, no ano de 2019. As áreas do projeto que conseguimos abordar durante esse ano foi a área de pesquisa, com toda a análise laboratorial e com a posterior publicação do artigo, e extensão, com a exibição de nossos conhecimentos adquiridos, tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa. A primeira parte do nosso projeto, ela se trata da área de pesquisa, onde a gente realizou a análise em alimentos minimamente processados. O que são esses alimentos minimamente processados? Os alimentos minimamente processados são aqueles que vieram com o intuito de facilitar a nossa alimentação e ao mesmo tempo deixá-la mais saudável. São aqueles alimentos que você compra em supermercados, que já são higienizados, já são cortados, eles são prontos para o consumo, você simplesmente vai abrir a embalagem deles e consumir. Embora eles sejam minimamente processados, eles ainda vão passar por um processo, como diz o próprio nome. Esse processo vai desde a colheita deles até a higienização e a lavagem desses alimentos, ao corte de alguns deles e manuseio também. Eles vão ser então embalados, armazenados em supermercados, eles vão ficar a temperatura controlada, e então a gente vai comprar eles e consumir. Então, como a gente pode perceber, eles são para consumo direto. Sendo isso, a gente vai ter que ter todo um cuidado com eles para garantir que não haja nenhuma contaminação em nenhuma das partes do processo. Então, para isso, a gente vai entrar nas boas práticas de higiene. As boas práticas de higiene é você cuidar que esse alimento não sofra contaminação ao você ter contato com eles durante a lavagem, durante o corte, que eles sejam armazenados de forma correta, para que não haja proliferação das bactérias, para garantir então que os alimentos sejam na condição adequada para o nosso consumo. A grande diferença desses alimentos minimamente processados para os alimentos in natura é que, como eles já se dizem pronto para o consumo, a gente não vai ter um cuidado a mais em higienizá-los, em prepará-los, a gente vai simplesmente comê-los. Já os in natura, a gente tem consciência dessa contaminação, a gente vai lavar eles corretamente, a gente vai cozinhar eles, então a gente vai ter essa preocupação, o que não vem com os alimentos minimamente processados. Sendo isso, a gente teve o objetivo de fazer uma análise da qualidade microbiológica dos alimentos minimamente processados comercializados aqui em Florianópolis, assim como testar a eficiência dos métodos de higienização em algumas frutas e hortaliças in natura. Na primeira análise desse projeto, nós focamos nos alimentos minimamente processados. Nós obtivemos 50 amostras disponibilizadas aqui em Florianópolis e usamos a metodologia de homogeneização com posterior diluição. Para a contagem, foi feito uso dos petrifilmes, que são meios de cultura seletivos para coliformes totais e E. coli. Aqui nós podemos ver as amostras de frutas minimamente processadas, principalmente, e uma salada de hortaliças. Aqui podemos ver as embalagens e como eles já vêm descascados e cortados. Aqui nós podemos ver as amostras já homogeneizadas nos frascos de água peptonada e os petrifilmes indo para a estufa por 24 a 48 horas para haver o crescimento bacteriano. Com essa análise, nós obtivemos os seguintes resultados. Das 34 amostras de hortaliças, 25 estavam contaminadas com coliformes totais, 7 estavam com coliformes totais e E. coli e apenas 2 estavam limpas. Já nas frutas, das 16 amostras, 13 estavam contaminadas com os coliformes totais, nenhuma com E. coli e apenas 3 limpas. Aqui nós temos uma imagem dos petrifilmes após o crescimento bacteriano, mostrando colônias de coliformes totais, que são essas bolinhas vermelhas com bolhas de ar ao redor. A segunda análise que a gente realizou foi a comparação de dois métodos de higienização. O primeiro deles utilizando hipoclorito, que seria a água sanitária, e o ácido acético, que seria o vinagre comercial. Para isso, a gente fez a análise de 20 amostras, também em 3 diluições, onde a gente realizou a contagem das colônias bacterianas em plate count agar. Aqui a gente tem algumas imagens durante o procedimento, onde a gente realizou a homogeneização dessas amostras em água, que era o nosso grupo de controle, em uma solução de hipoclorito, que no caso era água sanitária, e uma solução de vinagre também. Aqui a gente pode ver já as placas de plate count agar com o inóculo, que foram levadas posteriormente para a estufa, e depois foi realizada a contagem das colônias bacterianas em cada placa.
A gente acabou encontrando alguns resultados. O principal deles é que o hipoclorito ele se mostrou muito eficiente na esterilização das amostras, onde ele esterilizou basicamente todas. Já o vinagre, ele se mostrou mais eficiente na redução da contaminação. Então, diferente do hipoclorito, ele não esterilizou as amostras, ainda tinha uma contaminação, mas numa proporção menor. Aqui a gente vai ter algumas imagens das placas após o período da estufa e após a contagem. Através da análise dos resultados, nós podemos concluir que aquela contaminação com os coliformes totais representavam um grande risco para os consumidores. Não tanto pela questão patogênica, já que os coliformes totais não são regulamentados pela Anvisa e não apresentam um grande risco de transmissão de doenças, porém eles mostram que em alguma parte da cadeia de processo houve alguma falha durante as boas práticas de saúde e higiene. Já no caso da E. coli, das 7 amostras contaminadas, apenas 3 estavam acima do limite legal declarado pela Anvisa. Isso mostra que essas sim mostravam grande ameaça de patogenicidade para o consumidor. E aquelas 4 abaixo do limite, da mesma forma que os coliformes totais, mostram uma pobre higienização e segurança no processo, apesar de não realmente ser um risco patogênico. Já no caso dos agentes sanitizantes, nós podemos concluir que o hipoclorito se mostrou muito mais eficiente que o vinagre, esterilizando aquelas amostras. Agora, a parte de extensão. O nosso projeto trabalhou com 2 partes principais de extensão, sendo a primeira delas voltada para a comunidade interna, que foi uma exposição realizada no campus Florianópolis, no período de maio de 2019, onde ocorreu a paralisação dos estudantes contra o corte de verbas da educação, com o objetivo de realizar a divulgação dos projetos que estavam ocorrendo no campus, com nossos resultados parciais e também com as nossas metodologias. A segunda etapa ocorreu em parceria com a IDES, que é a Irmandade do Divino Espírito Santo. Ele é um centro comunitário localizado no centro de Florianópolis. É uma organização que foi criada em 1773. Ela tem um alcance muito grande dentro da comunidade de Florianópolis. Ela serve 43 mil refeições mensais para crianças e jovens. Isso mostra uma necessidade de um cuidado e de boas práticas de higiene nesse local, para evitar que uma grande parcela dessa comunidade seja contaminada ou infectada com patógenos. Assim como ela também vai envolver o trabalho com famílias e servidores, um ambiente que seria interessante de a gente introduzir as boas práticas de higiene e limpeza que poderiam ser aplicadas no cotidiano dessas famílias. Como a gente buscava impactar também as famílias e as crianças, nós participamos da Festa da Família, que é um evento que a Irmandade oferece, com oficinas interativas, tanto para os pais quanto para as crianças. Na primeira etapa, nós ensinávamos, principalmente aos pais, como higienizar os alimentos in natura, utilizando a solução de 1 colher de sopa de água sanitária com 1 litro de água. Essa receita ela é indicada, inclusive, pelas próprias marcas de água sanitária. Depois, nós queríamos mostrar como os ambientes estão contaminados. Dessa forma, levamos placas de Petri contaminadas de áreas comuns para quem manuseia alimentos, como geladeiras, pias, tábuas de corte e coisas do gênero. Também levamos um microscópio onde as crianças podiam observar o movimento de protozoários em água contaminada, para ver de forma mais clara aqueles micro-organismos que não conseguimos ver a olho nu. Por fim, nós também ensinávamos aquelas pessoas a lavar a mão corretamente, não deixando nenhuma área desprotegida. Também terminamos distribuindo álcool em gel como lembrancinha para fixar o conteúdo. Nós gostaríamos de agradecer principalmente ao professor Leandro e à professora Karine por todo o apoio e pela oportunidade de trabalhar nesse projeto. Gostaríamos de agradecer também ao Instituto Federal de Santa Catarina pelo apoio financeiro na realização do projeto e à IDES por ter nos aceito em sua instituição para realizar as oficinas. Por fim, agradecemos a todos que estão aqui vendo essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e deixamos aberto para perguntas no nosso e-mail abaixo.